Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar de volta para a gente continuarmos estudando a palavra de Deus, né? E hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudo que vai falar sobre crescimento espiritual. E a nossa revista, ela se chama Crescendo com Jesus. Então, hoje eu vou mostrar para vocês, dando um exemplo de como que a gente cresce fisicamente. Eu vou começar por essa fase aqui, ó. Quando nós nascemos, nós somos bebês, nós precisamos do colo da mamãe, nós precisamos de todo o cuidado da mamãe, do papai, para a gente se desenvolver. Depois, eu tenho essa fase aqui, ó, que um tempinho depois de nascermos, a gente já vai para o chão, engatinhar, né? Aí, nessa fase, a gente já começa a falar algumas palavrinhas, a gente já come alguma coisinha. E nessa fase aqui, ó, um pouquinho maior, né? Nós já estamos falando de tudo, nós já estamos comendo sozinhos, nós podemos tomar banho sozinhos, trocar de roupa. E a gente também já está indo para a escola, aprendendo a ler e a escrever. E depois dessa fase da infância vem a adolescência. Olha a diferença. O adolescente, ele já pode também ir para a escola sozinho, pode passear com os amigos, com a autorização do papai e da mamãe, pode se divertir sozinho, né? E depois dessa fase, nós vamos para a idade adulta. Então, nessa idade aqui, nós já decidimos o que nós queremos. Nós já sabemos o que nós sonhamos para o nosso futuro, né? Então, aqui nós já temos uma vida bem estruturada, nós já temos família, nós já conhecemos o Senhor e nós temos estrutura para seguir em frente com a nossa vida adulta. Mas para a gente crescer espiritualmente, como é que a gente cresce espiritualmente? Fisicamente, a gente já viu aqui que a gente cresce, tem as nossas fases da vida, né? Que o papai e a mamãe nos ajudam, né? E depois a gente dá os nossos passos sozinhos. Mas para crescer espiritualmente, o que eu preciso? O que é crescer espiritualmente? Então, para eu crescer, eu preciso muito desse livro aqui, olha, que é o nosso manual da vida. Tudo que nós precisamos para crescer espiritualmente está aqui, dentro da palavra de Deus, né? A Bíblia, ela foi escrita por orientação de Deus, por homens. Foram homens que escreveram a Bíblia. Mas tudo que está escrito aqui foi Deus que autorizou que eles escrevessem para o nosso bem. Então, dentro da palavra de Deus, tem aquilo que Deus gosta que façamos e tem aquilo que Deus não gosta. Então, nós vamos aprender tudo isso aqui, tá? A palavra de Deus, ela é muito rica para nos ensinar como devemos nos comportar no nosso dia a dia. Então, no estudo que nós vamos iniciar, nós vamos conhecer primeiramente a palavra, depois nós vamos aprender a cuidar de nós mesmos, a cuidar dos nossos amigos, a orar com a nossa família, a falar de Jesus para outras pessoas. Nós vamos aprender a orar pelas nossas autoridades e até orar pelos nossos inimigos, tá bom? Então, agora nós vamos ler o texto bíblico que vai iniciar a nossa revista. Nós vamos aprender aqui a primeira aula de como conhecer mais a Deus através da palavra de Deus, tá bom? Nosso texto de hoje está no livro de Salmos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei
eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um rio. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Muito bem, crianças, nós acabamos de ler o texto lá do livro de Salmos, do capítulo 1 até o versículo 3. Tem algumas traduções que está falando assim: bem-aventurado. A minha leitura, eu li feliz, que quer dizer a mesma coisa. Então, feliz é aquele que anda segundo a lei de Deus, né? Que obedece a palavra de Deus, que anda dentro da vontade de Deus. O texto ainda diz que a pessoa que anda segundo a vontade de Deus, ela tem prazer nas coisas de Deus, né? Ela é feliz porque ela vive dentro do propósito do Senhor. E na palavra de Deus, ela também medita. O que é meditar? É ler o que está proposto dentro da palavra de Deus e pensar e refletir sobre aquilo que foi lido, né? Então, essa pessoa, ela é feliz, e para que ela seja representada como essa árvore que o texto diz que está à beira do rio e que dá os seus frutos vistosos, né, os frutos bonitos, ela precisa estar sempre se alimentando da palavra de Deus, né? Então, o que nós aprendemos aqui nessa parte de ser feliz e ter tudo aquilo que você precisa para ter um crescimento espiritual de acordo com a vontade de Deus, é continuar lendo, né, meditando e praticando a palavra de Deus. Muito bem, a segunda parte da explicação desse texto fala também de pessoas que não obedecem e não andam segundo a vontade de Deus. Ou seja, alguns textos dizem sobre a roda dos escarnecedores. O que quer dizer isso? Quer dizer que são pessoas que vivem longe da vontade de Deus, longe da lei de Deus, que não obedecem a Deus, que falam palavrões, que bebem, que roubam, que fazem coisas que afastam de Deus, né? Deus não se agrada de nada disso e por isso a gente precisa ficar longe dessas pessoas. Então, crianças, vocês viram aquela árvore que eu coloquei lá durante a leitura do texto bíblico? Vocês gostariam de ser igual àquela árvore? A palavra de Deus, ela explicou que a gente deve ser como uma árvore, né? Plantada à beira do rio, que dá os seus frutos maravilhosos. Então, eu vou ensinar para vocês agora algumas dicas de como a gente ser como uma árvore cheia de vida, cheia de frutos e cheia de alegria. Então, você vai fazer um exercício comigo aí na sua casa. Ó, coloca a sua mãozinha assim. E aí, nós vamos usar esse primeiro dedo aqui, que é o dedo polegar. Com esse dedo, nós vamos nos comprometer a ler a palavra de Deus todos os dias, tá bom? Com esse dedo aqui, eu vou me comprometer a ouvir a palavra de Deus. Porque às vezes a gente lê, mas a gente não ouve. Às vezes a gente lê pensando em outra coisa, né? E o texto bíblico não acaba entrando nos nossos ouvidos. E com esse dedo aqui, eu vou aprender a estudar a palavra de Deus. Não basta ler e não entender o que está lendo. A gente precisa perguntar, seja curioso para entender aquilo que você está lendo. Com esse dedo, eu vou meditar a palavra de Deus. O que é meditar? O texto diz que felizes são aqueles que meditam. Meditar é colocar na cabeça aqui, ó, pensar e tirar conclusões do que vale isso que eu estou estudando. É importante para mim? Serve para mim em qual área da minha vida? Entendeu? Então, meditar. E depois, no último dedinho aqui, nós vamos dar um exemplo de sermos como Jesus, andarmos nessa terra como Jesus, dando o nosso exemplo no nosso dia a dia.
né? Falando, quando conversamos com os nossos amigos, com os nossos pais, na escola, nos comportando bem, obedecendo, né? Tudo isso nos faz sermos como aquela árvore verdinha que está lá na beira do rio, sendo regada todos os dias por aquela água bem limpinha, tá bom? Esse é o nosso compromisso com a palavra de Deus. Ler a Bíblia todos os dias para saber o que Deus deseja ensinar a nós. Ouvir. Quando vamos à igreja, precisamos ficar bem quietinhos para ouvir o pastor, o professor ou qualquer outra pessoa que estiver lendo a palavra de Deus. Estudar. Quando lemos a Bíblia e não entendemos, precisamos perguntar para não ficarmos com dúvidas e entendermos o recado de Deus para nós. Meditar é pensar no que lemos. Por exemplo, se lemos na Bíblia que devemos obedecer os nossos pais, será que estamos mesmo obedecendo? Praticar. Praticar é pensar. Se não estou obedecendo meus pais, preciso mudar o meu comportamento. Vou obedecer e respeitar meus pais, meus avós, meus professores e os meus colegas. Agindo assim, serei como aquela árvore linda plantada na beira do rio. Bem, vamos orar então, agradecendo a Deus por esse tempo que nós tivemos juntos. Feche os seus olhos aí na sua casa e vamos agradecer. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós somos felizes, Senhor, porque reconhecemos o Teu grande amor sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude a alimentar o nosso coração com a Tua palavra e que privilégio, Senhor, podemos começar uma nova revista onde tudo fala sobre o Teu amor, fala sobre os Teus ensinamentos e nós queremos continuar crescendo em sabedoria e em graça, assim como o Senhor Jesus cresceu, conhecendo a Tua palavra e vivendo a verdade do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por cada criança, por cada família que tem se comprometido a seguir em frente, apesar de estarmos distantes uns dos outros, Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada lar, cada família e que o Senhor esteja sempre presente no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Então, eu vou deixar aqui escrito para vocês, no nosso arquivo da memória, o nosso primeiro versículo da nossa revista. Ele está lá no Salmo 119, versículo 11, que diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, caprichem, tá? Vamos memorizar esse versículo, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Arquivo da memória. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, versículos 11.